E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para contar mais um relato, mais uma história. Hoje é mais uma história da franquia de Five Nights at Freddy de FNAF. Então hoje a gente vai contar aqui a história de Bonnie. Vamos ler aqui a respeito, né, desse personagem, esse animatrônico aí de FNAF, né, que traz aí o enredo para a história, ok? Então se você gosta da franquia, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve. E no canal eu já fiz outros vídeos, né, assim, narrados, né, como eu vou fazer agora. Caso você goste, então assista-os e se inscreva no nosso canal também. Vamos lá então? Bonnie foi criado para estar ao lado de Fred. Desde o início, ele nunca foi o centro das atenções, mas sempre esteve presente. No palco, ficava à esquerda, segurando sua guitarra, com um sorriso fixo e olhos grandes demais para parecerem totalmente naturais. Enquanto Fred liderava e Chica completava o trio, Bonnie observava. Sempre observava, mas o que exatamente ele via? Diferente dos outros animatrônicos, Bonnie parecia ter um comportamento mais ativo, mais inquieto. Mesmo durante o dia, funcionários relatavam pequenos deslocamentos, mudanças sutis de posição, como se ele nunca estivesse completamente imóvel. Falhas de sistema, diziam, ajustes de rotina garantiam, mas por que essas falhas aconteciam com tanta frequência justamente com ele? A criança ligada a Bonnie era Jeremy, um menino curioso, atento, que gostava de desmontar brinquedos para entender como funcionavam. Ele passava mais tempo olhando do que falando. Talvez por isso se sentisse atraído por Bonnie, o animatrônico que parecia menos expressivo, mas mais presente. Jeremy gostava de ficar perto do palco depois das apresentações, observando os detalhes mecânicos, os fios, os movimentos imperfeitos. Será que ele percebeu algo que os adultos nunca quiseram ver? Durante o incidente das crianças desaparecidas, Jeremy foi uma das vítimas de William Afton. Assim como os outros, foi levado por alguém a quem confiava, alguém que parecia fazer parte daquele mundo colorido e seguro. Não houve gritos, não houve alarde, apenas mais uma criança que entrou em uma área proibida e nunca mais voltou. Quantas vezes isso aconteceu antes que alguém resolvesse perguntar o porquê? Quando a alma de Jeremy se ligou a Bonnie, algo mudou. Bonnie passou a se mover de forma diferente, mais direta, mais insistente. Ele não esperava o momento perfeito como Fred, nem age por impulso como Foxy. Bonnie testa. Ele se aproxima, recua, tenta de novo, como alguém que está aprendendo, como alguém que ainda procura entender aonde errou. Bonnie é quase sempre o primeiro a sair do palco. Coincidência? O reflexo de uma criança que, em vida, foi a primeira a seguir alguém acreditando que tudo ficaria bem? Por que Bonnie parece tantas vezes observando de longe, parado em portas, nos corredores, encarando silenciosamente? Há algo de profundamente desconfortável em Bonnie. Ele não precisa atacar imediatamente. Sua presença já é o suficiente para causar tensão. Ele fica ali, imóvel, olhando, esperando. Mas esperando o quê? Uma abertura? Um erro? Ou apenas um reconhecimento? Enquanto Fred representa a liderança e Fox representa abandono, Bonnie parece representar dúvida. Ele não sabe se deve avançar, ele não sabe se deve parar.
Ele se move como alguém que ainda está tentando entender o que aconteceu consigo mesmo. A guitarra, que antes fazia parte do show, agora é apenas um objeto inútil preso a um corpo que não foi feito para sentir dor, mas ele sente. Com o passar das noites, Bonnie se torna cada vez mais agressivo, não porque é cruel, mas porque aprende os padrões, aprende as falhas, aprende que a única forma de ser notado é forçando a atenção. Mas será que Jeremy queria machucar alguém ou só queria que alguém percebesse que ele ainda estava ali? Bonnie raramente é associado a sons marcantes como a risada de Fred ou a corrida de Fox. Seu terror é silencioso. Ele aparece quando você não está olhando. Ele se aproxima quando você acredita estar seguro. Ele ensina, da pior forma possível, que baixar a guarda é sempre um erro naquele lugar. Talvez seja por isso que Bonnie seja tão perturbador. Ele não representa a raiva explosiva, ele representa insistência. Ele representa a consequência de ignorar sinais pequenos demais para parecerem perigosos. Quantas vezes Bonnie se moveu um pouco mais do que deveria antes de tudo desandar? Quantas vezes alguém percebeu e decidiu não reportar? Dentro daquela carcaça azul arroxeada, Jeremy continua preso, repetindo movimentos que nunca levam a lugar nenhum. Ele anda pelos corredores que nunca o levarão para fora. Ele entra em salas que nunca foram seguras. Ele observa, como observava em vida, tentando entender quando exatamente tudo deu errado. Bonnie não corre para escapar, ele anda para procurar respostas. E talvez o mais assustador seja isso. Bonnie não parece querer vingança imediata. Ele parece querer compreensão. Mas em um lugar onde ninguém quis entender nada, o que sobra para uma alma assim? No fim, Bonnie permanece no palco, segurando uma guitarra que não toca mais, olhando para um público que já não responde. Um animatrônico criado para acompanhar, condenado a vagar sozinho durante a noite. E a pergunta que fica é simples, mas incômoda. Se alguém tivesse parado para observar Bonnie com a mesma atenção que Jeremy observava os animatrônicos, será que essa história teria terminado de forma diferente? Fim do relato. E aí, gostou? Põe nos comentários aí a sua opinião e qual personagem que você gosta mais da série FNAF, ok? Ficamos por aqui e até um próximo relato ou história ou conto. Até mais, pessoal.